Será que dá mesmo para aprender crochê online? Eu testei e não é tão simples quanto parece. Oi, meu nome é Mabel e eu tô começando a empreender no crochê. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre aprender crochê online, as dificuldades e as dicas que eu dou para vocês. Vamos lá! Quando eu era bem criança, eu fiz aula de pintura de guardanapo e nessa curiosidade de criança acabou que eu achei um novelo, né, uma linha que era da minha avó, e pedi para ela me ensinar a fazer também os biquinhos do guardanapo. Né? Como eu nunca fui uma criança muito paciente, uma pessoa muito paciente, o crochê tá me ajudando bastante nisso, inclusive, acabou que eu fiz acho que 1 ou 2 biquinhos do guardanapo assim e cansei, sabe? Mas, quando eu comecei a aprender ali nos primeiros dias, eu tinha uma memória lá longe do que eu tinha aprendido do crochê, né? Mas, mesmo assim, os meus primeiros pontos em si foram um caos. Eu pesquisei vídeo no YouTube, eu peguei aula, eu peguei ali uns tutoriais daquele pessoal que vende os tutoriais ali. Peguei tudo isso e fui tentar aprender, né? Pelo vídeo mesmo, por aula gratuita, sem pagar nada, mas ali online. E assim, gente, não deu errado, claro que eu aprendi alguma coisa, mas eu me perdia, eu não sabia onde eu tava, não tinha ninguém pra corrigir, então toda vez que eu errava, eu ficava perdida, eu ficava olhando aquilo ali e falava, tá, mas se eu fiz exatamente como ela tá falando, o que cargas da água que tá errado, o que que eu tô fazendo diferente, não tem ninguém ali pra te corrigir. Então é só você ir olhando o vídeo, e às vezes o vídeo não mostra do jeito que a gente precisa, não mostra de um ângulo que dê pra gente ver onde é que a gente vai, o que a gente vai fazer. É complicado, gente, você se achar sozinha. Você não sabe, é algo que você não sabe. Então você fazer só vendo o vídeo. Que fiasqueira. Então é difícil aprender online e outra coisa que eu vejo é que tem várias youtubers que ensinam, cada uma ensina a sua maneira, cada uma faz do seu jeito também, tem gente que pega por baixo, tem gente que pega por cima, tem gente que faz com a mão esquerda, tem gente que faz com a mão direita e acaba que cada tutorial é de um jeito, cada pessoa explica do seu jeito. E aí eu ficava pulando de uma para outra, eu não entendia, eu pulava, eu não entendia, eu pulava, eu não entendia, eu ia procurar outro vídeo. Só que nessa acabava que eu acumulava muita informação, não conseguia fazer fluir, né? De qualquer forma não conseguia fazer fluir e ficava nessa perdição aí. Ficava nesse limbo de que eu não conseguia, pulava para um próximo vídeo e ensinava diferente, aí eu já começava diferente, não sabia por onde começar, por qual ponto começar, não sabia qual que vinha depois, qual que era mais fácil para depois, então eu fiquei nessa de tentar aprender tudo meio que ao mesmo tempo, sabe? Eu não foquei em uma coisa só, aprendi aquilo ali, eu fui indo toda desgovernada, tentando fazer tudo de uma vez, achando que desse jeito ia dar certo, só que não é assim, gente. Você precisa testar correntinha, fez correntinha bem, pegou um padrão na sua tensão de ponto, vai pro próximo. Pegou padrão no ponto de novo, padronizou tudo bonitinho, vai pro próximo. Só que eu não tinha essa noção, pra mim dava pra aprender tudo ao mesmo tempo e, né, bola pra frente. Só que quando você é iniciante você não tem essa noção e parece que ninguém te fala isso. Ah, até tem algumas videoaulas que a pessoa coloca lá, parte 1, tal coisa, parte 2, tal coisa, parte 3, tal coisa. Tanto que o vídeo que depois eu falei, não, vou focar só nesse aqui, que foi a hora que deu certo quando eu foquei só em um, foi o do JNY. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, mas acho que era JNY. Então eu segui a playlist, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, bem certinho. Não fui nessa de pegar um vídeo aqui, um vídeo lá, um vídeo lá. Não, peguei uma playlist pronta e segui aquilo ali. E é isso, gente. Escolher uma pessoa, focar nos vídeos dela, até aconselho esse JNY ali que eu aprendi. Um dia, quem sabe, eu trago videoaulas pra vocês, tendo essa minha visão de que é muito mais fácil aprender junto com alguém ou ter alguém instruindo melhor. Talvez eu consiga um passo a passo mais voltado para iniciantes que dê para entender melhor, porque eu tenho essa noção de que foi difícil. Então acho que a gente tendo essa noção pra gente que usou a tecnologia para aprender, a gente vê onde é que tá pegando, né? Então escolher um vídeo, uma pessoa para você aprender, repetir muito. Então repete muita correntinha primeiro, depois repete muito ponto baixo, depois repete muito ponto alto, depois repete muito
enfim, repete. Repete várias vezes, repete até pegar o jeito, até ter um padrão na tensão de pontos. Não fica pulando, ai, não entendi esse aqui, vou ir em outro. Gente, tenta colocar o vídeo na velocidade 0.2 se for necessário. E vai vendo tintim por tintim pra você não ficar pulando muito ali e acabar se perdendo, tá? Não ache que em um dia você já vai conseguir fazer uma peça. Gente, se for preciso ficar um mês treinando, fica um mês treinando, mas treina antes de querer fazer uma peça pra você não ir se frustrar a hora que você for fazer porque você não entendeu de fato, porque você não pegou o jeito mesmo de fazer os pontos. Então pega o jeito primeiro, né? E aí, quando eu parei de tentar de tudo, quando eu parei de tentar fazer todos os pontos ao mesmo tempo, de tentar ver todos os vídeos ao mesmo tempo, fluiu. Fluiu no online. Foi difícil, demorou bastante, percebi que demorou muito, mas fluiu. Então, ali, o meu curso, eu fiz um curso. Eu aprendi tanto no online quanto no presencial. Mas o meu curso foi no sábado. E eu comprei os materiais para aprender na segunda. Então, de segunda até sábado, eu fiquei nessa tentando aprender online. E aí eu fiquei uns 3 dias só ali perdida tentando me achar e, né, fazer alguma coisa. Então, quando foi só ali pela quinta-feira que eu decidi, vou focar nesse vídeo, vou fazer só com esse vídeo. Que daí deu certo, tá? Mas levou um tempinho. No presencial, tinham pessoas que não sabiam nada, absolutamente nada do crochê, nem como pegar na linha. Então eu usei 2 pessoas para me basear. E eu observei muito como é que elas estavam aprendendo, a professora acompanhando. Então a professora sentou no meio delas e mostrou, ó, para iniciar você faz assim, vamos treinar primeiro tal coisa, depois a gente treina tal coisa, depois a gente treina tal coisa. Então ela deu um norte para as meninas, o que eu achei sensacional. E aí elas foram pegando. Então primeiro fizeram muita correntinha. A professora deixou elas lá, acho que 1 hora fazendo só correntinha. Era uma aula de 4 horas, se eu não me engano, 3 ou 4 horas. Então elas ficaram lá um tempão só fazendo correntinha, depois foram pro ponto alto, depois foram pro ponto baixo. Enfim, foram indo ali fazendo os pontinhos dela. E, gente, no final da tarde elas estavam melhor do que eu em 3, 4 dias. Com padrão nos pontos, tinham aprendido ali 2, 3 pontos em 1, 2 horas. Coisa que eu levei 3, 4 dias pra deixar minimamente bom. Eu levei acho que 1 hora só pra eu conseguir entender o jeito que fazia a laçada inicial. Então, assim, gente, vendo a diferença entre a minha pessoa que aprendeu ali no online, se batendo pra tentar sozinha, vendo a diferença para uma pessoa que aprendeu no presencial e em 3 horas estava fazendo o básico, né? Tudo bem que crochê é treino, realmente crochê é treino, então se elas saíram dali e elas nunca mais fizeram nada, pode ser que não serviu pra nada. Mas se elas continuaram treinando, é claro que elas vão evoluir e em pouco tempo elas evoluíram muito mais que eu. E até para aprender a fazer a peça. Então, nesse curso que eu fiz, era para aprender a fazer um solpá, sair com um solpá pronto. A professora vinha do lado, olhava a peça e falava, você tá fazendo isso aqui errado. Você vai colocar a agulha nesse pontinho aqui, você vai entrar nesse buraquinho. Então, ela tava ali do meu lado, vendo, ensinando, mostrando. Por que eu sei contar os pontos? Tem iniciante que não sabe contar ponto. Eu aprendi a contar ponto porque a professora sentou do meu lado e me mostrou. 1, 2, 3, tudo bem bonitinho. Se ela não tivesse me ensinado e eu tivesse continuado no online, eu não ia ter aprendido. Porque de segunda pra sábado eu não sabia contar os pontos. Ah, mas é tão simples, gente. Não é tão simples. Pra quem já sabe, pode até parecer. Mas pra quem tá iniciando, pra quem não sabe nada, não é tão simples, sabe? Então, assim, galera, pra mim, na minha opinião, com certeza dá pra aprender o crochê online, só que pode ser que você demore mais tempo. Pode ser que você demore mais tempo porque você não tem ninguém ali do seu lado te mostrando, te dizendo pra onde ir, o que fazer, não vai ter ninguém te instruindo. Ó, primeiro você faz correntinha, depois você faz ponto baixo, depois você faz ponto alto. Você tá errando aqui, dá pra você mudar isso daqui, se você fizer assim vai ser mais fácil. Não tem ninguém ali te falando isso, sabe? Vendo, às vezes você tá pegando muito forte. Me falaram várias vezes, ó, solta um pouquinho seu ponto, vamos tentar soltar um pouquinho, vamos pegar outra agulha. E às vezes você fazendo sozinho, você vai na sorte, pega qualquer coisa e vai, entendeu?
Pega o que você acha, pega o que você pegou de qualquer vídeo lá na internet, mas ninguém te explicou que tem diferença na tensão de ponto, que às vezes você pode usar uma agulha maior. Ninguém me explica, você não vai pegar isso num vídeo, não é em todo vídeo que fala isso. Então, assim, dá pra aprender online, mas tem o jeito certo e talvez você demore um pouquinho mais. E aí o jeito certo é focar em uma playlist, uma série de vídeos. Tenho esse para indicar para vocês, mas às vezes vocês não se adaptam com a mesma metodologia do que eu, e aí é só ir procurar outra, não fiquem se prendendo muito. Só que realmente tentem focar em uma youtuber, em uma série de vídeos, para vocês não aprenderem cada hora de um jeito. Focar muito em aprender o básico, então foca muito primeiro em fazer uma coisa, depois em fazer outra, depois em fazer outra. Não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, porque você não vai aprender tudo de uma hora para outra, tá? Então tenta primeiro, faz correntinha, depois só ponto alto, depois só ponto baixo, depois e vai, gente. Eu tive as minhas dificuldades também, acho que eu já falei em um vídeo pra vocês que eu tive muita dificuldade para aprender o ponto baixíssimo. Pra mim ainda me pega um pouquinho, às vezes eu me enrolo ali pra fazer. Acho complicado o baixíssimo, mas é repetição, tá? Não é um ponto que, nossa, usa sempre, então é claro que na hora que eu for fazer eu vou dar uma apanhada. Mas é basicamente isso, é focar no básico e repetir muito, tá? Mas dá certo. Dá pra aprender online, só que se você tiver a oportunidade de fazer um curso, de fazer uma oficina, de até crochetar do lado de alguém aí, alguma amiga sua, alguma senhora que você conhece que faz crochê, aproveita essa oportunidade, porque eu tenho certeza que vai enriquecer muito o seu conhecimento sobre crochê, tá? Até na oficina de amigurumi que eu fiz aquilo, gente, aquilo me enriqueceu de um jeito, porque é outra linha, era chenille, a chenille tem pelinho, então foi uma experiência totalmente diferente. Eu nunca tinha trabalhado com carreira contínua, então basicamente você termina uma carreira e você não vai ter uma diferenciação ali pra você começar outra, você vai começar em cima, você tem que pôr um marcador pra você iniciar. O que eu apanhei pra descobrir aquilo ali, gente do céu, vocês não estão entendendo, foi uma dificuldade total, mas no fim deu certo, né? E foi bem mais fácil, acredito eu, do que se eu tivesse feito em casa. Se eu tivesse pego um amigurumi pra fazer em casa, acho que eu tinha desistido em 2 tempos. Então é isso, gente. É possível, só talvez seja um pouco mais difícil, tá? Mas tentem, né? Me conta aqui qual caminho você escolheu, o que você tá fazendo, se você tá começando, qual é a tua maior dificuldade, né? Às vezes a tua dificuldade tá sendo a mesma que eu tive no início e vai ser um prazer te ajudar. Assim como eu sei que se alguma amiga crocheteira minha que tá assistindo esse vídeo ver o teu comentário, eu tenho certeza que ela também vai te ajudar, porque, gente, o mundo das crocheteiras eu achei muito legal, eu achei muito lindo, porque todo mundo se ajuda, todo mundo se apoia. E é muito legal ver que as pessoas estão ali pra você, sabe? Principalmente a Aline e a Jéssica, vou deixar até os canais delas aqui embaixo. Eu conheci elas por uma outra youtuber em comum, a Flávia do Crochê de A a Z. Ela fez um quadro sobre crocheteiras que ela tá ajudando a melhorar o canal, a desanimar, né? Desanimando o nome do quadro. E aí eu conheci o canal das meninas, da Aline e da Jéssica, por conta desse quadro da Flávia. E, gente, elas me dão um apoio, elas curtem tudo que eu posto, elas comentam. E é lindo ver que as crocheteiras se ajudam dessa forma. Então, se você está iniciando no crochê, tenta se inserir em uma comunidade, né? Essa é a minha última dica para vocês. Se insira em uma comunidade, se coloque ali, comente nos vídeos, faça amizades, porque vai ser recíproco. Você pode ter certeza que vai ser recíproco e vai ser muito legal, tá? Mas é isso. Me conta aqui embaixo como é que tá o processo pra você, como é que estão as coisas. Vamos lá, vamos pra cima, vamos fazer o crochê dar certo, né? E do zero ao fio.